Nesse vídeo, eu quero ensinar para você uma coisa muito importante para quem tem o desejo de pregar. Porque pregação não é simplesmente uma informação que você passa, mas algo que requer uma certa atenção. E eu vou estar passando aqui 3 passos importantes como você fazer 3 coisas importantíssimas. Obviamente, se você pretende pregar a mensagem de Deus, essas 3 coisas precisam estar presentes na sua pregação. Bom, meu nome é Antônio Carlos, esse é mais um vídeo de estudo do canal Ministério Obreiro Aprovado. Então eu quero convidar você para ficar comigo até o final, deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo. Afinal de contas, essas 3 coisas poderão ajudar outras pessoas que talvez estejam buscando como fazer uma pregação. Então, vamos para o vídeo. Bom, em primeiro lugar, eu divido a pregação expositiva em 3 partes. E essas partes, elas são fundamentais. E eu quero que você pegue lápis ou pegue uma caneta e anote, porque serão importantes. O primeiro passo que você precisa na sua pregação em primeiro lugar, é você ler, né? Obviamente, eu parto do princípio que você já tenha escolhido um texto bíblico para fazer a sua pregação. Então, a primeira coisa a ser considerada é a leitura do texto, né? A leitura do texto. E a leitura do texto, ela requer um certo cuidado. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, ela não respeita a pontuação, a vírgula, né? O ponto final, né? Os 2 pontos. Né? E aí, a leitura, ela acaba ficando de uma forma que as pessoas não conseguem entender. Então, quando você for ler o texto bíblico, né, você precisa atentar para esse detalhe. Então, o primeiro fator importante é a leitura. E outro ponto é que essa leitura, além de você respeitar a pontuação, você também faça essa leitura com clareza, para que as pessoas possam perfeitamente entender o que o texto está falando. E outra coisa que eu vou incluir aí é você escolher uma versão mais atualizada. Por quê? Porque existem versões bíblicas que traz uma tradução mais idiomática, uma linguagem mais difícil de interpretação, e isso para você não vai ser muito bom. Então, o que você faz? Eu já recomendo, né, a nova versão, né, Almeida atualizada, ou a nova versão internacional, que é a NVI. Então, essas traduções são de fáceis entendimento, inclusive na hora de interpretar. Então, fechando aqui essa primeira dica, a leitura. Você precisa ler o texto de forma clara, respeitando a pontuação e também usando uma tradução de fácil entendimento. Isso tudo vai facilitar não somente para quem está ouvindo, como também para você entregar a mensagem de Deus. Bom, o segundo passo que você precisa é você explicar o que você acabou de ler.
Ou seja, você vai desenvolver a explicação e apresentar o texto que você escolheu para a sua audiência, ou seja, para aquelas pessoas que estão te ouvindo, né? E essa explicação, eu volto a dizer, ela precisa também ser muito clara, né? Para que as pessoas possam começar a entender. Então, a explicação, ela é a segunda parte, é o desenvolvimento, né? E agora vem aquela questão, você precisa ser relevante, você precisa fazer a explicação, né, dentro do texto, você não pode sair fora do texto. Por que que o senhor está falando isso? Então eu vou explicar. É porque tem muitas pessoas que às vezes ela lê um texto, mas ela, quando ela vai fazer a explicação, ela começa a falar coisas que não tem nada a ver com o texto. Ela acaba falando de outros personagens da Bíblia, e aí isso não pode acontecer, porque senão vai deixar as pessoas sem entender. Então, a pregação expositiva, ela contém essas partes. Primeiro você faz a leitura do texto, depois você faz a explicação, né? E a explicação, ela tem que ela tem que estar linkada justamente com o texto que você leu. Amém? Então, e agora, partindo para a terceira dica, a terceira dica é o quê? É a aplicação, né? Eu não posso aplicar o texto que eu li sem explicar. Então é por isso que a pregação expositiva, você precisa, já tendo o seu texto escolhido da Bíblia, você precisa fazer a leitura daquela forma, recapitulando, fazer a leitura respeitando a pontuação de forma clara e de forma objetiva, né? E de forma bem clara, para que as pessoas possam entender, e após isso você possa fazer a explicação, ou seja, a apresentação daquele texto, do conteúdo daquele texto, né? E em seguida você precisa fazer aplicação. E o que é fazer aplicação? A aplicação é você trazer para os nossos dias os princípios que você leu naquele texto e que você explicou. Então, leu o texto, você partiu para explicar o texto. Ali naquela explicação, naquele conteúdo do texto bíblico, existem princípios. Então, o que você vai fazer? Para você aplicar a vida de cada um de nós, você precisa focar nos princípios que você extraiu daquele texto, trazendo para a nossa realidade. Então, assim você consegue, né? Você consegue terminar, né? Formatar a sua pregação expositiva. Então, pregação expositiva é isso. É você escolher um texto, é você fazer a leitura, fazer a explicação e fazer a aplicação. Se você não conseguir fazer a aplicação do texto, trazendo para a vida das pessoas, então você não terá pregado, porque a pregação, ela é isso, é a leitura do texto, é a explicação e a aplicação trazendo para a nossa realidade. Eu vou só dar um exemplo aqui para você poder entender. Vamos supor que você faz a leitura ali do livro de João, sobre a ressurreição de Lázaro, né? Lá nos versículos 21, né? Ou melhor, versículo 32, e depois lá no versículo 33, Marta e Maria diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, você lê essa passagem ali, e Jesus então ele responde, olha, o teu irmão há de ressuscitar.
e tal, e se tu creres, tu verás a glória de Deus. E aí Jesus manda tirar a pedra, e ela diz, já cheira mal. Então vamos dizer que você leu esse texto. Aí, finalizando, Jesus manda que Marta e Maria, dizendo, tirai a pedra. Né? E quando ela diz que já cheira mal, Jesus responde, se tu creres, verás a glória de Deus. Vamos supor que você leu esse texto e aí você explicou, né, a situação em que Maria e Marta estavam, Lázaro havia falecido, enfim, Jesus estava chegando. E diante daquela situação, Jesus manda tirar a pedra. Então, você explica o texto que você leu e, em seguida, você vai fazer a aplicação. E qual é a aplicação? A aplicação é trazendo aqueles princípios de dentro daquela situação em que Jesus viveu ali, juntamente com Marta e Maria, trazendo para os nossos dias. E aí, como você faz isso? Irmãos, aí você diz, irmãos, essa pedra que havia na porta do sepulcro, ela pode representar a pedra que existe na sua vida, como o medo, porque Jesus está dizendo, tirai a pedra. Para quê? Para que ele possa dar a ordem e chamar o morto para fora. Jesus quer fazer o milagre, mas nós precisamos tirar a pedra. E essa pedra, justamente, muitas das vezes, é o medo, é o comodismo, é assim, você está cansado, desanimado. Então tire essa pedra, porque se você tirar essa pedra, como Jesus está mandando, obviamente, o milagre vai acontecer na sua vida. Então, tire a pedra. Então, fazendo assim, por exemplo, esse foi um exemplo que eu acabei dando aqui para você poder entender o que é a aplicação do texto. Entenderam, pessoal? Então, essa foi uma explicação do que seria, ou do que pode ser, uma pregação expositiva. Essas três coisas são importantíssimas você colocar com muita atenção na sua pregação e finalizar com a aplicação, ok? Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, eu espero que você tenha te ajudado, né, a entender mais um pouquinho de como funciona, né, a teologia, enfim, como preparar uma pregação, né, e eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal e deixasse o seu like, também ajuda, e compartilhasse o vídeo para que outras pessoas também pudessem acessar e pudessem ser ajudadas. Afinal de contas, o nosso objetivo é evangelizar o nosso Brasil. E se você é aquela pessoa que quer aprender a fazer uma hermenêutica, quer aprender, se aprofundar nos conhecimentos da Bíblia, quer aprender a fazer uma interpretação, enfim, você gostaria muito de se tornar um professor da escola dominical, então eu quero convidar você para que você venha conhecer o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, onde nós temos ali os cursos do professor inesquecível da EBD, nós temos ali o curso do bacharel de teologia, né, o professor Wallace Mello, né, do hebraico, do Antigo Testamento desvendado, também tem o curso de interpretação bíblica, enfim, venha conhecer a sua Bíblia de capa a capa, é um curso excelente. Então, eu convido você para que você possa vir fazer parte dessa família e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você quer aprender? Então, acesse o link aqui na descrição e eu vou ficando por aqui. Desejo que Deus te abençoe e que Deus te guarde e até o próximo vídeo.